Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Yeah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Isso é o meu ministério. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. É a essência do meu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levanta suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Isso pra mim, você buscar fazer algo que tem essas características. Te amo, te amo. Sei que estás comigo. Não só que está Tudo entregarei. temos amigo rico. O bicho até postou esse dia aí, velho. Tudo O cara botou, eu falei, Deus, vai postar isso. A gente botou lá na Bahia, em Guarajuba, que tem uma casa lá. Botou essa vida de ficar sem hora, é difícil demais. Ele botou isso. Você acredita? Então, a vida é o que acontece além do sem Deus. Tudo entrega.
ti, Jesus, em ti tudo E é o que as pessoas não fazem. A 90% do que elas fazem é para aparecer. E é justo. Só que isso aí não é. Tu és o Deus dessa terra. Não é a vida. Tu és o rei desse A povo. vida, cara, é o que eu faço sem pressão. És o Senhor da nação. Então eu tenho que estimular a ter algo na vida, fazer algo na vida, que as minhas irmãs têm. Não é porque eu vim no podcast. Esperança Porque para os lá perdidos. ela vai ver a foto do Tu pai és a paz pros na casa, cansados. depois do falecido, quem sabe. Tu és Ela vai ver a foto e falar assim: eu lembro que meu pai levava a gente pra ser nosso Deus. Ninguém é como o nosso Eu acho que Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como nós. Com vocês, tudo bem? Que bacana. Senhor, cortou o áudio? É ao vivo, né? É ao vivo, cortou o áudio? Eu posso repetir? Pode. Vai pagar não? Não? Não. O pessoal vai escutar agora? Tá escutando aí? Tá? Alô, alô, meninas e meninos, moças e rapazes, senhoras e senhores, como é que vão vocês? Tudo bem? Preparação, contagem regressiva para 2024, um tempo, uma hora, projetos, coisas, ideias, conquistas, fracassos, coisas que eu não conheço, que vão acontecer. Mas o grande lance da vida não é que vai acontecer ou deixar de acontecer, é como eu estarei quando essas coisas acontecerem. É verdade que são 570 milhões de reais que algumas pessoas, algumas milhões de pessoas estão concorrendo pela Loto Fácil. Como é que é, Rainer? É Mega Sena. É Mega Sena que eu não jogo, eu quero saber do... Rainer, você jogou? Eu vou replicar o seu jogo, porque se você ganhar, eu quero um pedaço desse dinheiro. Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nem para o bem, nem para o mal. Mas, senhoras e senhores, eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa que vai dar uma luz para mim e para você, sendo para o sucesso ou para o fracasso. Essa pessoa vai mostrar para você que o grande diferencial está em você e como você utilizar essas chaves que você tem para que você encontre com o seu destino da melhor forma possível. Ele é embaixador da juventude pela ONU, ele é pastor graduado em teologia pela Universidade Adventista, essa universidade que eu sempre quis fazer parte, que eu vou lá nem que seja para visitar. Ele, de menor infrator
chegou a embaixador da juventude, trazendo exemplo e uma carga de histórias fantásticas para compartilhar comigo e com você. Senhoras e senhores, meninos e meninos, que rufem os tambores. Com vocês, Jeconias Neto! E aí, boa noite, boa noite. Tudo E aí, bem? cara, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E olha que presente que Deus deu pra gente, hein, Rainer? Semana passada foi o padre, qual é o nome do padre? Como aquele padre fala bonito, não? Ele não, é Padre Norbey. Norbey? Ele é colombiano, só que Colombiano. Nossa, como ele fala bonito. E aquele outro é o quê? Diácono? Diácono Hélio. Diácono, ele falou aqui. E aí agora nós convidamos um pastor para falar, para a gente encerrar essa rodada, né, para entrar 2024. Jeconias, mas que alegria, obrigado primeiramente por você ter ouvido a minha solicitação. Quero dizer para você que tinha 5 pessoas abaixo de você que eu chamaria, caso você não pudesse. E no topo, a primeira pessoa que eu chamei, que foi você resolveu vir aqui para me dar essa entrevista. Quero te agradecer. Não é a primeira vez, né, que eu te convido para alguma coisa e você participa comigo. Eu convidei o pessoal já deve estar puto ali que eu tô falando e não deixo o Jeconias falar. Eu convidei o Jeconias para ele espantar demônio já. E ele foi, espantou e o cara nunca mais voltou. Amém. Graças a Deus. Eu já tinha esquecido. Jeconias tem um demônio aqui, você tem que vir tirar ele. Onde é que tá o diacho aí? Vamos lá agora. E ele chegou lá, espantou o demônio e o cara nunca mais voltou. Graças a Deus. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Ney, graças a Deus. Meu amigo, na verdade é um prazer, um privilégio, né? Atender um convite seu, estar aqui contigo. Para mim, tenho você como um dos mais e maiores comunicadores aqui do nosso quadradinho. Yes. Né? Fiquei feliz por esse espaço novo, por esse canal especial aqui do Quadradinho Cast. Você que esteve comigo num treinamento de desenvolvimento humano, né, que nós fizemos, foi o Método 7, Sim, que nós fizemos, e você fez parte disso lá no Hotel Ramada. Foi tremendo. Foi top, não foi? Foi um privilégio. Você esteve lá com os seus amigos, pessoas que tiveram em situações muito difíceis, complicadas, e que hoje elas estão recebendo os aplausos do público. Amém. E aí você também, é o seguinte, para você que não conhece o Jeconias ele veio trazer uma palavra para você, não é científica só, é empírica, mais empírica do que científica, do que ele viveu. E aí é o seguinte, eu já gostaria de começar aqui a nossa entrevista, Jeconias, falando para você o seguinte, cara, eu tô confuso, eu acho que muita gente está confusa, sabe, muita ansiedade, muita depressão, muita síndrome do pânico. Eu digo que eu estive durante um momento da minha vida depressivo, porque eu não sabia o que poderia vir no outro dia, e aquilo acabou me deixando muito tenso. Cara, qual que é o segredo para você não se sentir tão para baixo, para você não sentir tão depressivo, para você não se sentir tão sozinho, para você não sentir às vezes um nada? Você que já esteve em lugares muito bons e teve em lugares muito ruins. Você já teve da queda à ascensão, ou seja, você teve do buraco aos melhores lugares do mundo. Né, posso dizer assim. Cara, como é que a gente faz pra gente não se sentir dessa maneira, hein? Meu amigo. Pra baixo, chateado. Eu acredito que essa resposta, ela vale milhões. Ela vale milhões. Pra gente não se sentir assim um nada, às vezes a gente se sente um nada, a gente se sente depressivo. Às vezes, nunca teve tanto caso de depressão e pessoas se matando como hoje. Como é que faz pra não ter esse sentimento? Meu amigo, eu acredito que a depressão, ela realmente é uma doença. E eu não teria muito... É muito mais do que espiritual. Depressão é uma doença, né? É o corpo reagindo às pressões que são maiores do que alguém pode suportar. Então, é preciso ter uma série de cuidados. Mas você falou de estresse, ansiedade, de outras coisas que estão mais no nosso controle. Sim. Né? E eu posso dizer o seguinte, eu acho que a gente precisa olhar para as nossas expectativas. Expectativas? As expectativas do homem
são, na verdade, o eixo da vida dele. Expectativa que você diz o seguinte... A palavra expectativa. Expectativa é espera? Você tem expectativa sobre relacionamento. Você tem expectativa sobre sua saúde. Você tem expectativa sobre a sua vida financeira. Você tem expectativa sobre o governo. Você tem expectativa sobre a tua família. Isso mantém a pessoa viva? As expectativas, elas precisam ser cuidadas ou melhores, adequadas administradas. Administradas à vida da pessoa. Eu não posso ter uma expectativa muito grande sobre algo que eu sei que entendi. Quer dizer que a razão desses problemas tudo são expectativas que nós temos muitas vezes. Que nós vamos chegar. Sim. Porque você me perguntou assim, cara, como é que faz para não viver isso, ansiedade, estresse e tal? Amigo, a gente tem que alinhar as nossas expectativas, né? Eu acho que ou a gente espera demais e faz de menos e se frustra. Se você tem uma expectativa muito alta sobre o teu trabalho, sobre a tua vida acadêmica, amigo, estuda e trabalha. Então, se a pessoa tiver, você realmente, se a pessoa está no buraco assim, ela está numa situação que ela não consegue sair, ela já tentou de todo jeito que ela imagina e ela está naquela situação difícil financeira e aquilo acaba abalando emocionalmente a família. Você que é um camarada que você já teve no fundo do poço, no buraco, na vala, na lama, como é que sai desse negócio? Meu amigo, primeira coisa, a gente tem que entender que perdeu. Tem gente. Olha, uma das coisas que eu mais ouvi na vida... Você não vai falar pro cara levantar, não? Vai falar o que? Perdeu? Não, você tem que entender que perdeu. Todo passo para sair de um lugar ruim começa entendendo que aquele lugar é ruim. Que aquele lugar não é para mim. Reconhecimento. Aquele lugar não é para mim. Entendi. Que aquela vida não é para mim. Que aquele sentimento não é meu. Sim. Que essa situação de saúde não é minha. Eu tenho que entender que isso não é para mim. Uau. Entendeu? Então, primeira coisa é reconhecer. Então, as pessoas não reconhecem que estão vivendo uma má fase. E aí entra o aspecto do vitimismo e de culpar, ou de terceirizar a culpa das situações. Sim. Ao invés de reconhecer que perdeu e que realmente eu sou escravo das minhas decisões, ninguém vai pro fundo do poço, amigo, levado por outro, não. Não. Não é assim. Se eu cheguei no fundo do poço, eu também contribuí para que ele pudesse acontecer. Eu fiz um mau negócio, eu fiz uma má escolha, eu tive uma má amizade, enfim, eu também sou parte da derrota. Entende? Então, quando eu entendo que eu realmente, aquela situação onde eu estou, ninguém, mas absolutamente ninguém, é mais responsável do que eu, tanto por estar ali, como também para sair dali, eu não consigo dar um passo. É o poder da autorresponsabilidade. O que é o poder da autorresponsabilidade? É você entender que a responsabilidade, tanto para o fracasso quanto para o sucesso, é você. O Paulo Vieira, que é do método CIS, Coach Integral Sistêmico, um dos meus mentores, ele fala o seguinte: cada um tem a vida que merece. Ele diz que cada um tem a vida que merece, por quê? Porque se você está vivendo o que você está vivendo, se você olhar lá para trás, você foi a pessoa que mais contribuiu para isso. Mas aí você estava me falando o seguinte, um negócio muito bacana, que de vez em quando você sai com suas filhas para você fazer algo, e algo na área solidária, você acha que a pessoa que não tem nada, ela acha que não tem nada, porque tem. Você acha que a pessoa que está numa situação difícil, complicada, essa pessoa, se ela começar a olhar para o outro e começar a fazer algo para o outro com o que ela acha que não é bom para ela, você acha que ela começa a ter algum tipo de reação positiva na vida? Quando ela começa a praticar o bem para outra pessoa? Sim, porque o bem não tem preço. O bem não tem preço. Fazer o bem para as pessoas não tem a ver com tirar dinheiro do seu bolso. Entende? Então, contribuir com alguém... Eu me lembro até uma viagem que a gente fez para a Bahia... E eu me perdi em Ilhéus. E eu parei. Cara, essa história eu guardo pra mim. Eu parei com uns amigos pra pedir informação. E tinha uns caras tomando uma cervejinha, um negócio, bem canteiro ali, os caras ali. E eu falei, rapaz, eu quero pegar aqui pra saída de Itacaré. E aí um começou a dar explicação. O outro, não, né, melhor por aqui. Eles começaram a brigar entre eles... para ver quem é que poderia me dar a melhor informação. Isso acontece. Quanto que esses caras tiraram do bolso para isso?
Pois é, olha, essa história tem 10 anos. Eu nunca me esqueci de uns caras que, se qualquer outra pessoa passasse por aquela rua, olhasse, falasse, isso é um bando de bêbado. Mas eu não tenho a imagem. A imagem que eu tenho desses caras não é a imagem de 3 bêbados na esquina de uma rua. Eram 3 pessoas que estavam tentando encontrar uma saída para você. 3 pessoas que estavam tentando encontrar uma saída para mim. E eu acrescentaria que são 3 pessoas que têm um bom coração. Sim. E mais, eu não sei o contexto que as levaram até ali. Mas uma coisa eu sei, que dentro delas, na essência delas, tem coisa boa. Não importa, amigo, a imagem. Entendeu? São 3 que estão ali, são 3 que estão atrás de uma cela, são 3 que estão dormindo num papelão nesse fim de ano. O fim de ano para muita gente não é igual, não. Por isso que eu respeito também as ideias de que você tem a vida que merece, mas existem vários fatores na vida que te levam a estar num lugar de dificuldade. Que não foi... É claro que você contribuiu em alguma parte, mas nem sempre tudo é seu. Você é afetado, porém não infectado muitas vezes, né? Qual é a diferença de viver afetado e infectado? Sim. Né? Eu sou afetado por uma má gestão do governo, mas eu não posso ser infectado por essa má gestão. Isso não deve mudar quem eu sou, isso não deve mudar os meus princípios, isso não deve mudar... O contexto externo não deve mover a minha vida. Eu tô falando sobre isso por quê? Porque aqueles caras ali, para mim, a imagem que eu tenho deles não são de 3 bêbados. São de 3 pessoas que dentro deles tinha algo bom para oferecer. Eu acho que a primeira coisa para alguém sair do buraco é começar a mudar a forma de olhar a vida. Sempre tem algo bom em qualquer situação, sendo ela a mais ruim que seja. Só que a pessoa, ela não está enxergando. Não está enxergando. Existe algo bom ali do lado. Sempre porque você vê, a pessoa que ela opta por se matar, por exemplo, e muitas vezes é uma força que está muito além da força dela, e ela acabou caindo naquela situação depressiva, você observa o seguinte, que muitas vezes isso aconteceu, mas porque ela não conseguiu enxergar pontos positivos que estão ali próximo dela. Se a gente parar e fizer uma análise com a pessoa, a gente vai ver que tem muita coisa boa ali que ela poderia estar aproveitando. Né? Você imagina um arquiteto, ele está vivendo uma situação muito ruim, um advogado ou um médico, uma situação muito ruim. Quer dizer que você não poderia contribuir com o que você aprendeu para fazer algo para alguém? Você acredita realmente que, se ao invés de eu fazer para mim, como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros que viveram e que vivem no mundo fazendo as coisas para os outros, você acredita realmente que isso pode ajudar a pessoa a chegar a algum lugar? E por que você acredita nisso? Se para você conseguir alguma coisa na vida, você tem que fazer para você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que ter a sua casa, você tem que viver a sua vida, tem que cuidar da sua vida. Por que você acha que cuidando da vida dos outros ou tentando ajudar os outros, você vai ter alguma coisa? Porque, na verdade, aquilo que eu faço por mim, do trabalho, do estudo, vai me dar a condição de ter uma vida mais confortável. Sim. Mas tem muita gente que tem tudo isso e a alma passa fome. Como é que é? A alma passa fome. E a alma passa fome? Claro. Passa necessidade? Passa, como claro. Assim? É um faminto. Ele tem uma boa vida acadêmica. Essa vida acadêmica possibilitou ele chegar em vários lugares. Ele tem aplicações, recursos, empresas. Ele tem muita coisa. Só que quando você vai falar com ele, ele é mais um ansioso, ele é mais um depressivo. A alma, só pra gente entender aqui, corpo, alma, espírito, alma é emoção? É o que eu faço pra mim morre na vida, mas o que eu faço pros outros ecoa na eternidade. Essa é a diferença do que nós estamos falando. O que eu faço pra mim... O que eu faço por mim morre nessa vida. Que é o meu carro, minha casa, meu luxo, minha vaidade. Meus títulos. Meus títulos chega a ser egocêntrico. Acaba aqui. Agora, o que eu faço para os outros ecoa na eternidade. E por que a diferença? O que eu faço pra mim também não vai ecoar na eternidade? Acaba com você. Acaba com você. Porque acaba. Como é que você vai levar o que você fez por você? Ah, tá. Você leva o que você faz pelas pessoas, porque aquilo ali cria uma corrente. Por que nós falamos de Madre Teresa aqui? Vocês citam Madre Teresa. O que ela levou? Madre Teresa,
ela não levou nada. Mas eu tô falando dela aqui, nós estamos falando dela aqui, porque o que ela fez pelos outros ecoa na eternidade. Eu tô falando dela no agora. dia de hoje. Tô falando no dela dia agora. de hoje. Eu acho que o ser humano, para tentar organizar um pouco as ideias, o ser humano, por focar muito em você, em si mesmo, Sim. nas suas próprias conquistas, ele perdeu a essência do que ele realmente pode ser. A grandiosidade do que ele pode ser. A grandiosidade do que o ser humano pode ser, o que você está querendo dizer, está por trás do que ele faz, do que ele enxerga, do que ele vê. Na verdade, está naquilo que as pessoas não estão vendo nas redes sociais, não estão vendo aqui essa roupa que eu visto, não estão vendo aqui esse carro que eu tenho, essa casa que eu tenho. Você quer dizer que essa grande riqueza, a grande riqueza da vida, está em algo que as pessoas não veem e que você faz mais para as pessoas do que para você. Isso, e é por isso que você consegue sair do poço. Sabe por quê? Porque quando alguém está tentando sair do poço, as coisas que ele mais escuta é que ele não vai sair daquele lugar. Você não vai sair, você tá aí porque não você tem a vida que merece. Você tem a vida que merece. Você tá aí porque aí joga um monte de culpa em cima dele. Não, aí você tá aí porque aí a pessoa, ela o que ela mais escuta é isso. Quando eu faço algo pelos outros, quando eu tenho essa motivação, eu tô fazendo isso por mim. Eu não estou fazendo algo que as pessoas estão vendo. E isso vai me dando motivo para crescer. Sim. Eu me lembro que quando eu comecei, quem é que ia falar para mim assim, cara, vem cá no meu podcast, vem quando aqui você conversar. Lá atrás. Não, ninguém quer saber ninguém disso, tinha expectativa amigo. sobre você? Não, nem eu mesmo. Sim. Agora, por que tudo mudou? E aí por que tudo mudou? Por que tudo mudou? Porque Deus é o único capaz de ter expectativas por uma humanidade que está totalmente depravada e caída. Enquanto todo mundo olha para a situação das pessoas e às vezes vê dificuldades dessa situação mudar, Deus, ele olha para as pessoas não enxergando como elas são ou estão, mas sim olhando para aquilo que elas podem ser segundo o seu poder na vida delas. Então, se tem alguém assistindo a gente aqui... Ele é onipresente, né? Ele tá lá no futuro. Então, ele sabe o que vai acontecer no futuro. O fim desde o princípio. Sim. Mas o olhar de Deus para as pessoas é o olhar da expectativa da fé. Ele olha para as pessoas e ele vê que alguém que foi vendido pelos seus irmãos e jogado num poço e cresceu jovem, adolescente, nos presídios do Egito, poderia ser governador um dia. Isso estava no olhar de Deus. Isso não estava no olhar. Eu soube que nem existia a profissão. Não, então. Foi criada para ele, para um condenado. Ele era condenado, não estava no olhar dos irmãos, do pai, dos egípcios, de ninguém. Isso estava no olhar de Deus. Então seria hipocrisia minha chegar aqui e falar assim, qual é o sucesso para sair do fundo do poço? Sem lembrar do principal, que é crer em um Deus que tem pensamentos bons sobre você. Então tá. Deixa eu tentar pegar uma chave aqui. Quer dizer que a expectativa, às vezes, se eu não tenho a expectativa, eu preciso confiar na expectativa de Deus, porque Ele está olhando lá para frente. Deus, ele é o que mais crê. Você já parou para pensar que Ele Deus é o que mais crê? Todo mundo fala assim, senta nas igrejas, senta em igrejas, senta em movimentos, senta até nesses grandes movimentos dos coaches hoje em dia pelo Brasil, se fala muito de fé. Creia, vai dar certo, pensamento positivo, vamos avançar. Eu não sou contra isso. Só que a gente tem que se lembrar que quem é que mais crê é Deus, cara. Aquele que olha para um cara atrás do presídio e vê que ele, de um preso, pode ser um pastor, de um preso pode ser um governador, de um preso pode ser o terceiro no reino, como foi Daniel. Amigo, esse é que crê. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Sim. O verbo
se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus, Pai. Sim. O ato de Deus, eu gosto de chamar esse ato de emanualidade, né? Porque a palavra, ele era Emanuel, né? Emanuel significa no hebraico Deus conosco. Sim. Deus conosco. Alguém para deixar a sua glória, o seu trono, tudo que tem, os seus bilhões, de trilhões de reais, de dinheiro, de riqueza, quero que Deus é dono de tudo. Imagina, deixa o trono dele para se fazer carne, crescer e morrer por gente como eu, gente como pessoas que estão hoje na humanidade. Tem gente ruim, tem gente boa, mas na nossa essência nós não valorizamos o que Deus fez. Na nossa essência. Mas por que ele fez? Ele fez porque ele crê. Ele crê. Então, assim, tem gente que diz assim, ó, tenha fé em Deus. Amigo, tenha, mas Deus tem mais fé em você do que Eu nunca tinha ouvido falar nisso, que Deus crê. Tem mais fé em você. Deus crê, Deus tem fé. Eu nunca tinha ouvido falar do nisso. Que ele pede então, de você. A partir do momento Sabe que por mais... Sabe por quê? Está te cortando. Ó, Deus tem mais fé em você do que você tem nele. As pessoas precisam entender isso. Sim. O que ele disse? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E qual o tamanho da fé que ele pediu que tu tivesse? O tamanho de um grãozinho de mostarda. Ele falou assim, ó, tenha só isso, você vai me agradar. Porque eu creio em você. Eu creio no teu sucesso, eu creio na tua vida, eu creio na tua saúde, eu creio que você vai sair dessa depressão, eu creio que você vai deixar de ser ansioso, eu creio que você pode controlar melhor a tua saúde. Então eu creio que você pode ser melhor. Desmistificando aqui, quando eu falo assim, que a minha preocupação em começar falando com você, foi, olha só, o ano, né, o especial do ano de 2024. Nós já estamos vivendo o poderoso 2024 em nossas emoções. Então, quando eu pergunto sobre o fundo do poço, como sair do buraco e tal, que a pessoa não tem expectativa, quer dizer que há uma expectativa no Criador. E essa expectativa do Criador pode estar baseada numa fé do Criador. Na fé do Criador. E se o Criador tem uma fé em você, em mim, é porque ele já viu o futuro. Se ele viu o futuro e eu simplesmente confiar, é isso? Exatamente. Deus, eu tô uma frase que eu anotei aqui de um grande poeta. Pô, mas que espetacular isso. 650 pessoas assistindo. Tem mais de 600. Bate palma. Nosso quadril de mais de 650 pessoas ao vivo assistindo. Que é isso, senhoras, senhores, meninos e meninas, moças e rapazes? Olha, muito boa noite, Jeconias, que é isso? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui... Eu não vou falar sobre a história do Jeconias, porque nós iríamos... Eu participei de algumas pregações do pastor Jeconias, e assim, a história dele demora 5 dias. Vai ser contado na Semana Santa, nas igrejas adventistas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Da divisão sul-americana. Da divisão sul-americana, da América do Sul. A vida do pastor Jeconias vai ser contada em todas as igrejas adventistas do Brasil. Agora, o que acontece? Então, eu não vou contar a história dele aqui, mas eu gostaria que você confiasse, sabe? E depois fosse lá no Instagram dele. Qual o seu Instagram? Jeconias com J, jeconias.neto. Eu fui escrever Jeconias hoje, escrevi com G. Tem Jeconias com G, não? Eu acho que não. Não? Eu espero que não. Aí o que acontece? Você vai lá e dá uma olhada lá no Instagram dele e fica atento, porque eu tenho a impressão de que ele vai replicar um pouco dessa história que vai ser contada na Semana Santa através do Instagram dele. Mas o fundamento de eu trazê-lo aqui é de mostrar para você uma visão promissora do futuro. E o que o pastor Jeconias, o garoto Jeconias, que eu vejo ele como garoto, eu tenho uma pergunta tão poderosa para fazer para ele, que você vai ficar assim, abismado. Você vai ficar de boca aberta. Talvez vá ressuscitar todas as suas esperanças. Mas eu vou fazer um pouquinho mais tarde, daqui a pouco. Ele é uma pessoa que saiu de menor infrator para hoje ser
embaixador da juventude. E aí, o que você disse? Eu não tenho expectativa. Eu sou um cara que eu tô jogado às traças. Eu tô no buraco. Eu até acho que eu tenho a merda da vida que eu mereço. Porque eu fiz tudo para isso acontecer. Eu não tenho mais expectativa e esperança nenhuma. Quer dizer que Deus tem tanta fé em mim que ele já visualizou meu futuro como ele visualizou o futuro de José. Exatamente. E pode ser que há algo bom aí para mim aí no futuro? Meu amigo. Estou falando a exemplo de muita gente que infelizmente passa por essa situação hoje. A gente precisa entender que a nossa vida, ela não se resume apenas a esse cotidiano, cara. Sim. O cotidiano, acordo, tenho compromisso no trabalho, na escola, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que viver isso. Não é isso a vida? Não é isso? Eu tenho que comprar, eu tenho que vender. O gás acabou, eu tenho tem que comprar um ovo, eu tenho tem que comprar comida, eu tenho que comprar o tênis pro filho. Eu tenho compromissos. Só que a vida não está apenas no poder das minhas mãos. Quando eu falo que Deus tem expectativas com as pessoas, sabe qual é o melhor segredo? Dê o seu melhor e espere pouco. Você nunca vai se frustrar. Ah, tem um lance assim, né? Que você se frustra porque você dá as coisas pros outros e fica esperando um retorno, né? Exato. Então cara, é melhor você dar e esperar um pouco ou nada. E não espere nada, porque dar o seu melhor tem a ver com remédio para sua vida e não para a vida dos outros. E quando a gente espera, o que acontece? Que eu dou uma coisa para você e eu espero que você retribua, depois eu falo, nossa, esse Jeconias é chato. Rapaz, eu dei as coisas para ele. O que acontece? O mundo virou um calabouço de promessas não cumpridas e de expectativas frustradas. Esse é o problema. Por quê? Porque eu tenho olhado para a vida só na horizontal e a vida é vertical também. Quando eu falo que para sair do fundo do poço, Deus é o primeiro a te olhar diferente de lá, eu queria que alguém provasse para mim, que é diferente. Eu queria que um coach, nós somos comunicadores que damos palestras em empresas, olhássemos para um cara que está dentro de um presídio porque tirou a vida de pessoas e tivéssemos boas expectativas com eles. Eu vim desse lugar e eu olho para essas pessoas hoje com os olhos que não são meus. Os olhos da fé de Deus, porque os meus olhos não são esses. Por que os meus olhos não são? Tem gente que fala assim, não, pastor, você veio de lá, a tua vida é um exemplo, então você crê. Amigo, eu não creio. Eu estava lá e não acreditava. Você acha que eu vou olhar o cara que está lá e eu vou acreditar? Você fez plano de estar onde você está hoje? Nunca fiz planos para isso. Você sabia que você estaria nesse ponto hoje? Nunca Como soube. é que aconteceu isso? Aí vem a questão. É aqui que está a questão. Eu preciso olhar com o olhar daquele que tem a real expectativa. Deus, amigo. A Bíblia diz o seguinte, né? Até separei aqui, Jeremias 29, no versículo 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que é isso? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Imagina, olha o que Deus está falando. O cara está esperando, qual é o fim dele? Sabe o que as pessoas estão frustradas? A frustração, a primeira coisa que você pensa é na morte. Por mais que você não queira tirar a sua vida, mas você pensa na possibilidade assim, cara, sei pra que eu vim nesse mundo. Todo mundo que tá aqui assistindo, essas mais de 1.200 pessoas que estão assistindo agora, mais de 1.200 pessoas já pensaram nisso. Eu duvido se não pensaram. Em algum momento, alguma coisa deu errado na sua vida e você pensou assim, o que eu tô fazendo nesse mundo? Por que eu vim aqui? Entendeu? Se eu tô sofrendo tanto, se tudo dá errado para mim. Enquanto a gente pensa que o nosso fim vai ser um fim muito ruim. Aí vem Deus e diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz, são pensamentos não de mal, e diz, para vos dar o fim que esperais.
Meu Deus do céu, Deus, como que isso é forte. Que versículo que é esse? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus tem expectativas com o ser humano. Quer dizer que Deus, ele tem fé Ele tem em nós. fé, cara. É quem mais tem fé é Deus. Que o ser Quer humano dizer não que tem fé, não. quando eu perco a esperança da vida, eu subestimo a própria fé de Jesus Cristo. Claro, de Deus. claro. Deixa eu Isso ler é aqui. forte, Tem hein, o Jaconias? poeta Sérgio Vaz, cara. E que Meu tá um Deus do salve. céu. Tá um salve aqui pra quebrada geral do Brasil. Salve geral. Poeta Sérgio Vaz, meu respeito. Vou citar aqui, meu amigo, numa postagem que fiz há uns 3 anos atrás. Ele diz o seguinte: no caminho do crer e não crer, vivo na dúvida do milagre. Entre as brumas da uva e do vinho, sou eu que destila o vinagre. Caminho no chão em busca do céu, num fogo e água que não tem fim, porque não me esforço para acreditar em Deus, esforço-me para que Deus acredite em mim. Olha só o que esse cara falou. Entre o crer e não crer, eu fico em busca de um milagre. Entre crer e não crer, não importa. Exatamente. Quando ele fala isso, ele Eu vivo na dúvida do Nossa. milagre. Eu vivo na dúvida do milagre. Em outras palavras, ele resume no final: eu não me esforço para acreditar em Deus. Olha só, quando você diz eu não me esforço para acreditar em Deus, eu me esforço para que Deus acredite em mim, é que a tua vida é tão doída que tu não quer crer em Deus. Você só queria uma chance que ele acreditasse em você, cara. Amigo, eu tô aqui porque Deus um dia acreditou em mim, amigo. É por isso que eu vim aqui nesse podcast hoje. Quer dizer que isso não tem nada a ver com você. Você faz o seu esforço. Você fez teologia na universidade Adventista lá da da Argentina. Então você teve ação, você foi lá, fez as coisas, mas tudo isso que você fez não seria o suficiente para você acreditar que você estaria hoje andando em algumas vezes com multimilionários. Tá, eu vou falar uma coisa hoje. E que você seria condecorado pela Academia Brasileira de História e Literatura, como vai acontecer agora. Agora, dia 25. Você vai ser condecorado na Academia Brasileira de História e Literatura, que seria a Academia de Letras, por exemplo. Então, tudo que você fez não seria o suficiente para você entender que você poderia chegar aqui pela sua própria força. Eu vou tentar explicar. Sim. Eu quero que todo mundo fique conectado agora, porque o que eu vou falar é um pouco difícil de entender, mas eu vou resumir e vou explicar. Se não fosse o olhar de Deus de ter fé em mim, se não fosse o olhar de Deus de ter fé em mim, se fosse apenas a ação humana de falar assim, pega esse cara, dá uma oportunidade, dá carro, dá casa, um plano de saúde, faculdade, dá oportunidade para esse cara, eu não estaria aqui. Fala sério. Não estaria aqui. Porque isso é insuficiente, amigo. Isso é insuficiente. Vou dar um exemplo. Espera aí que todo mundo vai entender. Vamos lá, explica isso melhor. Aqui em Brasília tem 18 mil presos na Papuda. Há muita gente que discute política pública, principalmente a nível de Brasil, principalmente na área da nova geração, da juventude. O discurso é quase que unânime. As pessoas que estão dentro de um presídio no mundo das drogas, elas estão lá porque o Estado falhou com elas. O Estado não deu cultura, arte, lazer, tal. Eu concordo. Se você tivesse, igual eu produzi aqui em Brasília como diretor da ADRA por 7 anos, tantas escolas de futebol, escolas de música que impediram, jiu-jitsu, que impediu tanta galera de entrar no mundo do crime, eu olho para esse passado que está perto ainda, mas com muita alegria e satisfação, sabe aquele que você acorda o sono do justo, você fala assim, rapaz, eu cumpri o meu propósito ali, eu tenho isso no coração, mas isso é insuficiente. Tem gente que diz o seguinte, que as pessoas estão ali por causa que o Estado falhou e não deu para elas aquilo que elas precisavam ter para desenvolver uma vida melhor. E isso contribuiu, e isso determinou. Eu não creio. Isso contribuiu, não determinou.
Porque se você for olhar a favela, 95% das pessoas na favela é trabalhadora e honesta e viveram na mesma condição que essas pessoas que se envolveram no mundo do crime. E são vítimas também. E são vítimas do descaso do Estado e nem por isso se tornaram traficantes ou bandidos. Então, existe algo que é muito mais do que material, que levou as pessoas a entrarem no mundo do crime. É quando você vai lá para o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, ou você vai conversar com os caras dentro da cadeia, aqui eu falo por experiência própria, por rodar o Brasil, os presídios do Brasil. A pergunta é, por que você entrou no crime? Ninguém tá ali. Esse discurso de, eu entrei porque eu tinha que pagar a conta de casa, eu tinha que comprar isso. E por que entrou? Eu entrei aqui porque eu tinha que comprar um pisante, eu tinha que comprar um tênis melhor, eu tinha que ter minhas coisas, eu tinha que ser alguém, eu tinha que ser alguém. Você mexeu com droga? Sim. Só para fechar o pensamento. A delinquência tem muito mais a ver com ser do que ter. Porque você vai para o cara na Papuda, meu irmão tá lá hoje, você pega esse cara, ele sai e volta 10 vezes de lá e nunca tem nada. Mas por que ele continua no crime? Porque no crime ele não tem, irmão. Ele é alguma coisa. Você dá pro cara o quê? Ali no crime, então, eles têm uma situação onde faz a pessoa se sentir importante. Exatamente. Você tem no crime, infelizmente, um senso de pertencimento falso. Que isso vai ser cobrado lá no futuro depois. No entanto, a forma que o crime usa para poder trazer pessoas, recrutar pessoas, é extraordinária. Sim. Amigo, te dá uma sigla para tu defender, te dá um sobrenome. Que é até covardia, né? Você pegar um menino que ele é tratado em berço de ouro, dentro de casa, com todas as mordomias, e pegar um menino que foi criado na favela para vender droga. Esse menino, ele acorda 4 horas da manhã e ele assume responsabilidade. Claro. Que esse menino, infelizmente, dentro de casa, nunca vai assumir. Claro. Ele tem horário para entrar, ele tem contas para prestar contas lá, ele tem uma disciplina muito bem orquestrada pelo crime, né? E aonde eu quero chegar com isso? Por que não é suficiente? Eu falei da Papuda. Então vamos lá. Se o problema é a condição, é a oportunidade, tira 18 mil presos da Papuda hoje, dá um apartamento para cada um deles em Águas Claras, dá para eles planos de saúde. Coloca 100 mil na conta. Dá para eles um trabalho. Sim. Que eles ganhem dinheiro certo, dá para eles tudo, todas essas coisas, garanta os direitos deles. E aí, o que vai acontecer? Eu te garanto, 50%, e eu tô sendo conservador aqui, não vão ficar nessa vida comum. Eles vão voltar? Sabe o que Belchior dizia de sujeito de sorte? Né? Eu me considero um sujeito de sorte, né? Porque apesar de muito moço, me sinto leve e forte. Alguma coisa assim a letra dele fala. Ele é um sujeito comum. A vida comum dá muito mais trabalho do que a vida do crime. A vida comum tem responsabilidade, a vida do crime não. A vida comum do cara que tem que acordar cedo, trabalhar, do tio que acorda lá, o cara tá virado vendendo droga, mas o tio tá acordando 5 da manhã pra trabalhar batendo a laje dele, ser pedreiro, pintor. Mas ele também, pra ser um bom traficante, ele também não tem que ter disciplina? Ele pode ter disciplina, mas ele não tem responsabilidade, meu amigo. Entendeu? E é tudo muito fácil, né? Tudo é muito fácil que não se torna fácil. Porque a vida mais difícil é a vida do cidadão comum. É o cara que pega um ônibus lotado. Esse pra mim é meu exemplo, meu herói. Eu não ia te perguntar não, mas deixa eu só fechar uma pergunta aqui só que fechar eu a acho ideia que as pessoas não estão entendendo ainda. Eu tenho certeza da questão do porquê que eu trouxe esse debate aqui. Sim. Dá pra eles todas essas coisas. Sim. E ainda haverá um vazio no coração delas. Por quê? Porque a vida, a transformação de uma vida não se resume a uma oportunidade material. A gente está falando o tempo todo que você quer resgatar realmente, que é algo muito além do material, né? A vida é muito mais do que horizontal, ela também é vertical. Eis que ponho diante de ti bênçãos e maldições. A vida é essa. Por isso que se me dessem oportunidades lá atrás e eu não tivesse o olhar da fé de Deus, eu não estaria aqui. E aí eu resumo da seguinte maneira. Então, como é que você fez para poder
Pô, vou estudar, vou me preparar. Sabe como? Porque depois que Deus prova para você que Ele tem pensamentos de paz e de bem contigo, você vai começando a olhar para o mundo não como você olhava para o mundo, mas como Ele olha para o mundo. Então você vai se preparando, você vai tendo mais fé nas pessoas, você vai olhando para as pessoas que estão ali no presídio e você tem fé nelas, você tem fé no outro que está começando um negócio, você tem fé, por quê? Isso não é seu, isso foi emprestado de Deus para você. Deus emprestou esse olhar para você, isso não é seu. Isso é de Deus. Tem gente que quer tomar, quer usurpar isso aí, mas isso é de Deus. As oportunidades, Deus coloca pessoas para te dar. Nem seus olhos viram, nem seus ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no seu coração que Deus tem preparado para você. E isso é eternidade. Agora, nessa vida aqui, amigo, dar oportunidades não é suficiente. Senão, aí eu volto lá no Raio Sexto, quando ele diz assim que eu levei minha vida toda para conquistar tudo que tenho e agora eu tô nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E aí? É isso. Ele conquistou é sobre tudo, isso que eu estou falando, meu amigo. É sobre isso. Oportunidades não bastam para ter uma pessoa. Não tem aquele negócio do celeiro, que acho que está em Mateus, que fala assim, que ele é rico, ele tem toda a riqueza, mas amanhã mesmo a morte vai bater na tua porta. O que será de você? Exatamente. Não é? Exatamente. Mateus fala sobre isso, né? Exatamente. Jesus Cristo faz uma analogia, uma coisa assim, né? Exatamente. Aí a morte bate na tua porta, o que será de você? Ou seja, nada te pertence, na verdade. E é por isso que eu digo que aquilo que a gente faz para nós nessa vida morre com a gente. Mas aquilo que a gente faz pelas outras pessoas ecoa na eternidade. Meu Deus do céu, como que isso é forte. Como que isso é forte? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei se você que está aqui, você faria essa pergunta. Tem mais de 1.400 pessoas ao vivo aí, né, Rainer? Olha aí. Mais de 1.400 pessoas ao vivo aí. Eu preciso fazer essa pergunta. Eu sou jornalista, poxa. Não posso perguntar só o que você gostaria que eu perguntasse. Tá bom. A frase bandido. O Jeconias, pastor Jeconias, ele é um dos maiores resgatadores de almas dentro de presídios, se você não sabe, tá? Uma das pessoas que mais evangeliza. Resgatadores de almas não, quem faz isso é o Espírito Santo, mas ele é uma das pessoas que mais evangeliza dentro de penitenciários. Eu quero até fazer um pedido para você, que da próxima vez que você estiver aqui em Brasília, lembra de mim, assim como José pediu o cara lá para lembrar dele quando ele chegasse diante do rei. Lembra de mim para me ligar para eu visitar um presídio com você. Eu te falei que eu gostaria de fazer isso algum tempo desses atrás, mas eu não te falei com a ênfase, com a tônica que eu estou te falando agora. Ok. Me liga, fala, Ney, eu vou visitar uns presídios, quero que você vá comigo. Não é porque eu quero ir por curiosidade, é porque eu quero ter um pouco disso que você tem. Eu quero sentir um pouco disso que você sente. Entendeu? Bandido bom é bandido morto. E essa frase? É uma frase que eu, em primeiro momento, eu reconheço o que está por detrás, mas não legitimo o que ela diz. Por quê? E o que eu quero dizer com isso? Eu reconheço. As pessoas jogam muita praga, falam assim, bandido tem que estar morto, bandido tem que estar... Isso é bom ou é ruim para a pessoa que faz esse tipo de... pessoa que diz que bandido bom é bandido morto, eu reconheço o que ela está dizendo, porque o que ela está dizendo é um fator humano. Sim. Eu não queria que pessoas que praticam maldade estivessem vivas. Sim. Isso é humano. E geralmente quem fala isso com mais entonação são aqueles que também já sofreram alguma coisa. Vítimas. São vítimas de alguém que fez maldade. E aqui eu queria só abrir um parêntese e dizer para todo mundo que está aqui, que eu estou falando aqui de uma vida pregressa também, e fiz parte, infelizmente, desse mundo, eu e pessoas da minha família e tudo, e eu queria pedir perdão para você. Eu sei que eu não fiz nada contra você, mas eu estive do lado de uma parte da sociedade que era inimiga do bem.
por um bom tempo da minha juventude, da minha adolescência e juventude. E eu, antes de expor ou dar uma sugestão de como você pode ter uma vida melhor, antes disso eu preciso pedir perdão para você, porque aquele não era o melhor lugar. Mas eu não tenho uma outra história para contar. Então, eu queria te pedir perdão. Perdão por ter sido parte do vilão dessa história. Mas, ao mesmo tempo, se você não me perdoar, eu também vou ter que dizer que eu preciso seguir em frente. Independente disso ou não, né? E eu não vou, de nenhuma maneira, ficar preso ao meu passado. Apesar de estar ligado a ele. Preso lá, não. Ligado a ele, sim. Ele então, faz críticas, parte da sua história, mas não determina a sua vida. Não. Críticas são bem-vindas até, né? E essa é uma. Bandido bom é bandido morto. Então, eu entendo. Porque, cara, alguém que foi assaltado, teve alguém da família que foi morta e tal, cara, eu compreendo. Mas não legitimo. Por quê? Porque não há uma forma melhor de você trazer paz ao mundo se você não trabalhar com as pessoas a questão da ressocialização. Se você mata um bandido, você pode ter certeza, no outro dia tem 10. E pra mas se você faz mal também para a pessoa? Se você ressocializa um bandido, você pode ter certeza que amanhã pode vir 5. Sim. Porque aquele que foi ressocializado, aquele é uma voz de esperança, meu amigo. Ele puxa outros. Para muitos. A gente tem que mudar a estratégia, tem que ser mais inteligente que o crime. O crime pensa assim, idiotamente. Nossa, o que é isso? Então, bandido bom e bandido morto, compreendo, mas não legitimo. Eu não creio que essa é a melhor opção. Eu creio que a melhor opção é dar as condições dentro da punição adequada para que a pessoa possa reaver a sua vida e possa fazer parte de uma sociedade como um pilar de cidadania. Independente se as pessoas vão crer ou não. Agora, eu gostaria que você falou para pessoas que já foram vítimas e tal, e desmistificou aí algo que eu acredito que até faça mal pra gente ficar desejando mal pros outros, né? Para essa pessoa que tá nessa vida, que tá vendo a gente aqui agora, para essa pessoa que tá nessa vida, que ela tá usando droga, que ela tá do outro lado, tá do lado do vilão, ela tá do lado do vilão. Quero dizer para você que de repente você está do lado do vilão, mente, rouba, usa maconha, até mata pessoas, faz o que não deve ser feito. O que você diria para essa pessoa? O que você diria para essa pessoa agora como um ato de ação que poderia ser feito para ela poder passar para o outro lado, caso ela queira? Eu tenho só um convite para fazer, né? Sim. Eu acho que você precisa experimentar algo melhor. A perspectiva que as pessoas vivem e defendem aquilo que estão vivendo, independente se é bom ou ruim. Fala para alguém que está lá lutando aquela guerra de Israel e Hamas. Pergunta para o pessoal do Hamas se o que ele está fazendo é ruim. Ele vai defender aquilo como sendo uma verdade absoluta da vida dela. Pergunta para o traficante que está lá, lá no Rio de Janeiro, no Morro, ou em qualquer cidade desse Brasil, se ele acha que ele deveria estar fazendo outra coisa. Ele vai defender as ideologias do crime como se fosse a verdade absoluta da vida dele. Então, antes de dizer que o que você vive é uma mentira, eu tenho uma outra estratégia para você. Eu queria te convidar a experimentar algo diferente. Mais poderoso do que acender um cigarro de droga e fumar é dizer não às drogas. Isso é muito mais poderoso. Mais poderoso do que puxar o gatilho e tirar a vida de alguém é poder dizer às pessoas: eu perdoo você. Mais poderoso do que você viver uma vida depravada é você dizer não a qualquer proposta que possa ofender a tua dignidade. Então, experimenta isso. Experimenta o verdadeiro poder. Tudo na vida é um debate sobre poder. O crime também é.
O crime também é um debate sobre poder. Só que as pessoas não experimentaram o verdadeiro poder, que é o poder do amor. Experimenta o poder do outro lado. O poder do amor do outro lado. é muito mais poderoso amar do que odiar, meu amigo. É muito mais grandioso perdoar do que se vingar. Bandido bom é bandido morto é só uma expressão do que está no coração do homem de se vingar de alguém que fez algo ruim. Por isso que nunca vai ser suficiente. Se tivesse pena de morte, as pessoas iriam ser condenadas à morte e a sociedade ia dizer, não é suficiente. Eita, pô. Por quê? Porque bandido bom é bandido morto está atrelado à vingança e não à justiça. Entende? A estratégia é outra. Meu amigo, tô falando para quem tá vivendo uma vida ruim, drogas, crime, enfim, uma vida depravada. Experimenta o verdadeiro poder, que é o poder do amor. O poder do amor traz paz, o amor traz tranquilidade, o amor traz boas amizades, o amor traz esperança, o amor traz coisas boas para a tua vida. O amor traz cura ao coração. Traz cura ao coração, traz paz à alma mais medíocre da terra. Aquele que olha para a própria vida e fala, eu não sou digno, eu não presto, eu nunca fiz nada certo, da minha família eu sou ovelha negra da família, como diz o rap, né? Da minha família eu sou aquele que ninguém acredita. Para essas pessoas que são desacreditados, posso dizer o seguinte, que o amor de Deus na sua vida pode te transformar. Tem uma frase que eu postei há alguns anos também, e essa eu levo para minha vida, né? E essa eu falo aqui para todo mundo, né? Que eu me identifico com os que erram, Ney. Eu me identifico com os que erram. Eu também, sim. Eu me identifico com os que se perdem, com os que duvidam, com os que não foram convidados. Durante boa parte da minha vida eu pertenci ao grupo dos não desejados. Sim. Se hoje, por circunstâncias que nem julgo ser merecedor, desfruto de reconhecimento e de carinho, faço questão de acolher em meu coração os que estão nos mesmos lugares de onde um dia, por Deus, fui encontrado. É sobre isso, sabe? Não é sobre militar. O Jeconias é um cara que fica falando de salvar preso. Não se trata disso. É que eu me identifico. Eu me identifico com os que não foram convidados para o podcast. Eu me identifico com os que não foram convidados. Cara, que lapada é essa? Eu podia dormir sem essa. Não seu podcast. Não eu, mas o mundo. Não eu, mas o mundo. Mas o mundo. Uhum. Olha a relevância do que o pastor Jeconias está falando. Jeconias, você falou o seguinte, nós começamos a falar sobre pessoas depressivas, pessoas que estão no fundo do poço, onde é que elas podem encontrar uma esperança. Você falou que a esperança não está na pessoa, nem nos bens materiais, a esperança está em Jesus Cristo, ter a fé em nós. Isso para mim bateu tão forte, e eu vou levar isso para minha vida inteira, que Deus, ele tem fé na gente, então nossa esperança deve estar na fé que Deus tem na gente, porque se ele é onipresente, então ele está no futuro, e se ele tem fé em mim, significa que lá no futuro tem alguma coisa me esperando. Ele viu coisa melhor do ele viu, ele já foi no futuro. Eu tô arrepiadinho agora. E aí você falou do poder de fazer o bem, que é muito maior do que o poder para fazer o mal. Tá, aí de repente a pessoa que tá vendo aqui agora, a gente tem 5 minutos pra gente terminar e a gente vai encerrar com uma oração daqui a pouco para você que tá aqui, e você realmente vai sair uma pessoa diferente. Tá bom, pastor Jeconias, ele vai dizer para você, eu entendi que a fé tá em Jesus, eu entendi que o poder tá no bem, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para sair dessa vida que eu tô vivendo? Como é que eu faço para sair dessa lama que eu caí? Como é que eu faço para sair dessas drogas que eu tô vivendo agora? Como é que eu faço que eu espanquei a minha esposa, eu espanquei os meus filhos? Como é que faz que eu perdi o meu emprego, eu perdi a esperança? Como é que faz? Eu matei uma pessoa. Como é que faz? Eu estou preso. E agora? Como é que sai disso? Meu amigo, o primeiro passo é crer que Deus olha além daquilo que eu
fiz ou o que eu estou sendo nesse momento? Se a pessoa não tiver um olhar transcendental, se o ser humano em si não conseguir enxergar para além daquilo que ele está vivendo, ele vai morrer por si só, ele seca por dentro. Busca Deus. Deus sempre tem um plano melhor do que o nosso. Sempre tem uma palavra melhor do que a nossa. Sempre tem um pensamento melhor do que o nosso. Sempre tem um projeto bem melhor do que o nosso. Olha para Deus. Segundo, meu amigo, escolha bem as pessoas com que você se relaciona. As pessoas com que a gente se relaciona determina o lugar onde a gente vai Essa passar. é uma ação prática que não depende de Deus. Não depende de você. Exatamente. Escolha bem as pessoas com que você quer compartilhar a tua vida. Esteja ao lado de pessoas que te cativem. Pessoas e lugares definem. Definem, contribuem, te ajudam a avançar. Ou atrasar. Ou atrasar. Depende. Depende Você de pode quem... estar com pessoas em lugares, frequentando lugares que te levam para trás, para baixo. Exatamente. A gente tem que ter um olhar muito mais transcendental. A vida não é só aquilo que a gente está vivendo hoje. A vida é muito mais além, né? Quando a gente começa a pensar nesse além da vida, a gente realmente consegue entender que nós podemos ser melhores mesmo não tendo os títulos de melhores. Deus nos convida a ser os heróis sem medalha, amigo. O convite de Deus é para ser o herói sem medalha. Porque o herói sem medalha é o cara que tem... Ele é o grande na vida. Ele é grande na vida. Mas quem dá a medalha na terra é o homem, amigo. A medalha na terra é quem dá é o homem. Quem te condecora na terra é o homem. O mundo não é justo. Quer dizer que é o que você faz em secreto, a oração que você faz em secreto, a doação que você faz em secreto, a transformação que você faz em secreto. Ou não vamos falar em secreto, que hoje geralmente quase nada é secreto, mas vamos lá. É aquilo que eu faço sem a pressão de demonstrar que eu preciso mostrar para que isso seja relevante. Natural. É aquilo que é natural, cara. É aquela doação que eu fiz, é aquele tempo que eu gastei dando as indicações do lugar para alguém que eu não conheço em outro estado. O tempo que eu parei. Vou falar aqui em 1 minuto. Tem uma história, uma sátira que diz o seguinte, que um cara era muito devoto a Deus, ele queria ir pro céu. Sim. Ele acreditava no céu, que Jesus ia voltar e tal. E aí ele, para provar para Deus que ele era um cara devoto, ele ia pro culto todo dia e guardava uma pedrinha branca dentro do baúzinho dele. Todo dia ele guardava. Ele ia pro culto, botava a pedrinha. Ia pro culto, ele colocava a pedrinha. Para quando Jesus voltasse, ele abriu o baú e falava, tá aqui a prova que eu fui um homem devoto. Sim. Só que teve um dia do culto que o burro dele empacou e ele não conseguia fazer esse burro funcionar. Percebeu que estava com sede o burro, deu água pro burro. Só que quando ele chegou no culto, o culto tinha acabado. Aí conta a sátira que Jesus voltou. E esse homem com o baúzinho dele entre o braço, chega para Jesus, entrega o baú, fala assim, obrigado por morrer na cruz por mim, eu agora vou para a eternidade, vou morar nas ruas, nas mansões celestiais preparadas pelo Senhor para mim, e tá aqui a prova que eu fui um homem muito devoto, e tá aqui, tá todas as pedrinhas, só tá faltando uma, que foi o dia que o burro parou e empacou lá, e eu não consegui chegar no culto, mas tá aqui. Aí conta a sátira que Jesus bateu no ombro dele e falou assim, olha, seja bem-vindo ao teu lar, mas você não vai entrar no céu por causa de todos os dias que você foi no culto, mas porque aquele dia você teve compaixão, parou e deu água pro burro. Nossa, que é isso? Dar água pro burro. Parar para ver que a vida é muito mais além do que o mundo, o Instagram, as redes sociais e tudo isso que a gente está vivendo hoje nos impulsiona a ser. Resumo, seja o melhor, busque títulos, conquiste, dê o teu melhor, avança, fique rico, tenha recurso, ajude pessoas, mas saiba que o mais importante
não é ajuntar essas pedrinhas, mas é sempre parar para ver o que os outros não estão vendo. Nossa, que é isso? Senhoras, senhores, meninas e meninos, moças e rapazes. Rainer, que história fantástica. A sua salvação e todo o seu tesouro pode estar guardado naquele alimento que você não deu para aquela pessoa que te pediu, não em toda a riqueza que você acumulou durante toda a sua vida. Rainer, eu falo dos patrocinadores agora e vamos para a oração, ou não, nós não falamos e vamos direto para a oração? Então nós vamos direto para a oração e nós vamos deixar aqui, eu peço que os meus patrocinadores, eles me perdoem. Hoje nós não vamos falar de patrocínio, nós não vamos falar dos patrocinadores, mas cada um deles sabe que eu agradeço imensamente por eles ajudarem a gente a fazer esse programa acontecer. A gente chegou com um pico aí de 1.500, 1.600 pessoas vendo ao vivo, né? E nós temos aí agora quantas mil pessoas? 1.400 pessoas. E nesse momento eu peço você que você coloque as suas mãos aí na mão de alguém que está perto de você, assim como eu estou aqui, ó, entrelaçado aqui com o pastor Jeconias. Pega na mão da pessoa que está, acredite, tenha fé, a sua fé não é sua, é de Deus. A esperança às vezes pode não ser sua, é de Deus. E nesse momento, um homem de oração, que eu, o Rainer, aqui do Quadradinho Cast, convidamos para passar aqui essa passagem de ano conosco, vai fazer uma oração. E essa oração que ele vai fazer aqui, certamente vai trazer uma esperança para você que de repente você não experimentou até agora. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nosso Criador, Salvador da nossa humanidade, obrigado porque chegamos a esse fim de ano. Chegamos até aqui porque o Senhor tem colocado as tuas mãos poderosas sobre nós. Mas nesse ano de 2024, Senhor, temos muitos desafios. Quero te pedir uma bênção especial sobre cada filho teu conectado nesse momento. Que o Senhor possa visitá-lo aonde ele estiver, possa abraçá-lo e tocar o seu coração para que ele possa ter esperança de dias melhores nesse mundo. Amém. Senhor, eu coloco em tuas mãos todas as famílias aqui. E te peço, ó Deus, que em 2024 o Senhor prospere a nossa vida. O Senhor prospere o nosso caminho, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa vida acadêmica, a nossa família, mas alimenta a nossa alma. Amém, Jesus. Para que a gente possa também ser cheio das palavras da eternidade. Amém, Senhor. Que a tua palavra more no nosso coração. Concordo, meu Pai. Obrigado, Pai, pelo Ney, obrigado, por toda essa equipe. Abençoe a todos que trabalham para que esses conteúdos possam chegar às pessoas. Que o Senhor possa cuidar deles também. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, que 2024 seja um ano de muita alegria, de muita conquista. Que Deus, através de todo o seu poder, derrame toda a prosperidade que você merece. O Quadradinho Cash, que é o quadradinho que mais cresce no Brasil, deseja a todos um feliz 2024. Até o próximo, se Deus quiser. Isso aí. Um abraço.
a mim.